Olá, irmãos, tudo bem? Prazer, meu nome é Rodrigo Corrêa e você está no canal Mais Ovelhas. E diferente dos outros dois vídeos que fizemos vídeos curtos, hoje vamos fazer um vídeo mais longo. Irei fazer um vídeo mais longo, mas por conta de um motivo, vai ser um vídeo de estudo. E toda vez que você vê lá na tag do vídeo estudo, você vai saber que vão ser vídeos mais longos. Então já pega a sua Bíblia toda vez que você vê e você vai estudar conosco. Eu convido você a estudar conosco. Então, separe um tempo do seu dia, que você vai ver como que vai mudar todo o seu dia, para estudar a palavra de Deus e conhecer ainda mais, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E hoje eu escolhi um tema que é muito importante, que há muitas dúvidas, há muitos questionamentos errados, que eu vou falar sobre a lei. Será que realmente a lei foi abolida? Eu irei responder nesse vídeo. Mas primeiro, eu gostaria de dizer para você o que é a lei, mas sempre à luz da Bíblia. Abra lá a sua Bíblia em Romanos 7. Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Isso. Posso começar? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que é a lei por conta desse versículo? A lei ela nos mostra o que é o pecado. Certo? A lei, eu gosto de eu vi um vídeo do pastor Rodrigo Silva, onde ele, não é ele que afirmou isso, ele também viu de outro pastor, mas eu vi ele falando que a lei de Deus, ela é como se fosse um espelho. Você está se vendo no espelho, você está sujo pelo pecado, você está se vendo pelo espelho, mas você não consegue passar a mão no espelho e se limpar. Então, as leis seria como se fosse um espelho, ela te mostra onde está o pecado. Mas pela graça, você consegue se limpar daquele pecado. Entendeu? Então, vamos dizer que as leis são aquela linha que te mostra se você está pecando ou não. E posso afirmar para você que se não fosse as leis, você não existiria pecado. Mas o que é o pecado? Vamos ver o que é o pecado lá em 1 João 3, 4. 1 João, um dos últimos livros da Bíblia, 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você viu como esses textos eles entram em acordo? Pois então, uma vez que o pecado é a transgressão da lei, se não existisse lei, não existia pecado. Então, por que muitos ainda afirmam que a lei foi abolida? Eu gostaria de mostrar um texto que muitos utilizam dele para falar que a lei foi abolida, que está lá em Efésios 2, 14 ao 15. Um pouquinho atrás de 1 João, apenas. Efésios 2, do 14 ao 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenância, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Eu gostaria que você prestasse atenção numa parte nesse versículo, no versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenância. Irmãos, toda vez que você vê lei na Bíblia, procure saber qual lei ele está falando. Pois aqui, por conta dessas palavras aqui, a lei dos mandamentos, na forma de ordenância, deixa bem claro que a lei que ele está falando não é a lei moral. A lei moral dos 10 mandamentos, e sim a lei cerimonial.
o que seria a lei cerimonial? A lei cerimonial seria a matar o cordeirinho de manhã, de tarde, e também no templo, o lugar santo, lugar santíssimo, toda aquela cerimônia na época até a vinda até a morte de Jesus foi feito. Mas toda aquela cerimônia apontava para uma coisa, que era a morte de Cristo pelos nossos pecados. Uma vez que Cristo morreu, não precisava mais dessa cerimônia. Entendeu? E eu posso afirmar com mais clareza ainda que essa lei que ele está falando aqui é a lei cerimonial e não a lei moral por conta de uma coisa. Vira a página da sua Bíblia lá em Efésios 6 do 1 ao 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, o que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você viu que Paulo, ele fala sobre a lei cerimonial e no outro ele fala da lei moral. Então, se fosse a mesma lei, ele estaria entrando em divergência com ele mesmo. Entendeu? Isso deixou bem claro. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vocês conseguiram entender? Então, muitos afirmam também que a lei não é a lei de Deus, mas sim lei de Moisés. Será que essa afirmação está certa, está correta? É lógico que não, irmãos. E mais uma vez, sobre a luz da Bíblia, eu vou te dizer o porquê. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 31. É lá no começo da Bíblia. Depois de Gênesis, Êxodo. Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Irmãos, as leis, os 10 mandamentos, foi escrita com o próprio dedo de Deus. Então ali você consegue já ter várias informações. A importância dessas leis, por conta de estar escrito em pedras, que simboliza eternidade, que simboliza durabilidade. E também foi escrito pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada, mas escrita por homens. Nesse versículo, temos a única vez que Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. Então você vê a importância disso. Você vê a importância dos 10 mandamentos. Então não é qualquer coisa. Como as pessoas dizem que foi abolida uma coisa que foi escrita pelo dedo de Deus. E para dar continuidade a isso, coloque lá em Salmos 119, 44. O maior livro. Meu celular tocou aqui, desculpa. Salmos 119, versículo 44. Aqui. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Davi aqui ele afirma que ele vai guardar a lei não só por algum tempo, e sim eternamente. Então, se a lei foi abolida, por que Davi aqui afirma que a lei, ele irá guardar a lei eternamente? Entendeu, irmãos? Então, eu não consigo ver uma passagem da Bíblia que afirma que a lei foi abolida. Eu não consigo ver. E a lei, como eu já informei antes, ela nos mostra o pecado, nos mostra aonde estamos errando. Então, por que várias pessoas ainda afirmam que a lei foi abolida? Eu posso te dizer também hoje o porquê. Por causa de um mandamento, o 4º mandamento, que diz assim, que diz do sábado.
Guardarás o sábado. Por conta de um mandamento, as pessoas tentam aniquilar todas as leis. Entendeu? Mas eu vou deixar mais explicado sobre o sábado no próximo vídeo. Hoje vamos estar frisando a lei como um todo. O sábado, no próximo vídeo, eu estarei falando sobre ele. Tudo bem? Então vamos dar continuidade, que muitos ainda afirmam também que a lei foi abolida, que Jesus disse que os 10 mandamentos não valiam mais, mas sim 2. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo. Será que essa afirmação também está certa? Será que Deus ele apagou os 10 mandamentos e só deu 2? Vamos lá ver? Está em Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22. Aqui. Mateus 22, versículo 37, 40. Que diz assim. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Você conseguiu entender o final? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Jesus, ele não aniquilou os outros 10 mandamentos com estes. Ele apenas resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás teu Deus sobre todas as coisas, que não farás não farás imagens e esculturas, guardarás sábados. São os 4 primeiros mandamentos. Os outros 6 é amarás teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Jesus, ele não apagou os 10 mandamentos, ele apenas resumiu em 2. Você conseguiu entender, irmãos? Como um estudo da palavra mais detalhado muda uma visão? Para dar continuidade disso, para afirmar mais ainda, eu queria que vocês abrissem em Romanos, novamente, lá no Novo Testamento, 13, do 8 ao 10. Romanos 13, do 8 ao 10. E ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama, ama ao próximo, tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, e sorte que cumpre da lei é o amor. Ouviu? Aqui Paulo também confirma o que Jesus disse. Os 2 mandamentos que Jesus deu é o resumo dos outros 10 mandamentos. Então a lei foi abolida? É lógico que não, irmãos. A lei não foi abolida. E para terminar, eu gostaria de estar deixando mais 2 versos. Que não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que afirma. Que está lá em João 14. João 14. Kim 14, versículo 15. E depois 21, depois verso 21. Vamos primeiro no 14, 15, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no 21 diz assim: Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também os amarei e manifestarei a ele.
Você viu a importância dos mandamentos? Mais uma vez, não são as obras, não são a guarda dos 10 mandamentos que irá salvar, e sim a graça. Porém, uma vez que você tem a graça, você tem as leis no coração e você guarda as leis por amor e não por ordenância também, que também se encaixa naquele primeiro versículo que a gente leu, um dos primeiros. Conseguiu entender? Então, irmãos, a Bíblia em momento algum anula uma coisa que Deus fez. A Bíblia em momento algum entra em discordância. Ela apenas se afirma. Por isso devemos estudar. E o próximo vídeo eu estarei falando sobre o sábado. Um vídeo mais polêmico. Muito obrigado por estar até aqui comigo. Se ficou dúvidas, se ficou faltando alguma coisa, irmãos, pode escrever nos comentários. E mais uma vez, o intuito do canal é levar a palavra até vocês. E não criticar nenhum tipo de crença, pois não somos salvos pelas nossas obras, e sim pela graça. Tá ok? Então, irmãos, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, e que estude mais, corra atrás, pergunte, questione. Não assista apenas o vídeo, esteja com a Bíblia e veja tudo o que eu estou falando. Eu posso estar mentindo para você. Vá, pesquise você mesmo, por sua conta. Tudo bem? Estaremos orando agora no final do vídeo, de todos os vídeos também. E estaremos orando. E estejam com a gente, se inscrevam no canal, aperte o sininho. Vamos lá? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar nos orientando e nos guiando. Pai, abençoe a vida de cada um que assiste esse vídeo, de cada ser, Pai, que são seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Esse é o canal Mais Ovelhas.